Aqui talvez tenha sido a melhor luta de todos os tempos de Naruto. Na minha humilde opinião, com certeza é a melhor luta do anime. E não necessariamente pela luta em si, mas por todo o enredo da história que estava envolvida aquela luta. E outra coisa, eu acho que se brincar foi a última luta, ou uma das últimas lutas de Naruto, que preservou muito aquele estilo ninja de ser, aquela luta estratégica, e não só poderes megalomaníacos. Vamos lá, mas antes da gente começar a história da luta em si, eu quero passar com vocês aqui um pouquinho da história do Naruto e do Nagato para vocês entenderem melhor como é que estava o nível de poder em cada um na hora que a luta começou. Iniciando pelo Narutinho, o galeguinho mais amado da aldeia da Folha. Quando criança não era tão amado assim. O jovem Pimpolho nasceu órfão, então não teve muito quem ensinasse para ele os conceitos básicos de um ninja. Então meio que ele cresceu sendo um merdinha de um ninja fraco, apesar da sua linhagem que todos nós conhecemos, né? Mas com o passar do tempo a gente vê o potencial que o Naruto tem. E nas mãos ainda do Iruka Sensei, que foi basicamente o primeiro professor dele no mundo ninja, o cara já consegue um feito enorme. Ele aprende um jutsu nível ranking topado, acho que é A ou é S, o jutsu Multiclones das Sombras, que cria cópias tão exatas do utilizador que é impossível distinguir quem é o verdadeiro e quem é o falso. Nem mesmo o Byakugan consegue fazer essa distinção, de tão perfeito que é o jutsu. Pelas reservas imensas que o Naruto tem de chakra, vindo ali da sua família Uzumaki, antes mesmo de se tornar um genin, o Naruto consegue fazer o jutsu Multiclones da Sombra, invocando 1000 clones para descer o cacete no Chunin lá que tava atrás dele. Depois disso, a gente vê o Naruto crescendo ainda mais nas mãos do Kakashi Sensei, que agora tinha virado o professor do Naruto. O cara fica tão monstrinho que chega a salvar o próprio Sasuke diversas vezes no Naruto clássico e é reconhecido pela maioria dos ninjas que antes só menosprezavam o Narutinho, vencendo até o Kiba, que era considerado um dos genins mais fortes ali da época. E depois disso a gente tem a entrada na história de ninguém menos do que o sábio tarado, Jiraiya Sensei. Se brincar, o professor mais importante da história do Naruto, Jiraiya Sensei já chegou mudando totalmente o patamar de poder do Narutinho, que depois do Jiraiya aprendeu a controlar melhor o chakra da raposa, chegando até utilizar o chakra em seu favor. Aprendeu o jutsu de invocação dos sapos, que sem dúvidas nenhuma diferencia totalmente o poder de um ninja que sabe usar e o que não sabe usar essa invocação. E por último, mas não menos importante, ensinou o Rasengan pro Narutinho, que era também uma técnica de ranking nível Hokage, uma técnica tão difícil que pouquíssimos ninjas na história conseguiram utilizar essa técnica, que sem dúvida nenhuma tinha sim a capacidade de matar qualquer pessoa dependendo da intensidade do jutsu, transformando assim o Naruto numa extrema ameaça a qualquer ninja em curtas distâncias. As coisas se desenrolam, a gente tem o time skip tendo desenvolvido todas as suas técnicas a praticamente um nível Jounin, tendo pegado suas habilidades que ele já tinha, como o Clone das Sombras e o Rasengan, e tornado elas armas extremamente eficientes e poderosas. Então depois que o Naruto volta pra vila, o Jiraiya sai em uma missão, pois naquela época ali, a Akatsuki já estava muito ativa, capturando as bestas de cauda, e eles sabiam que logo logo Naruto seria o próximo alvo. Então chega um momento que o Jiraiya está numa missão na aldeia da chuva, e lá ele encontra ninguém menos do que o Pain, o Nagato. Agora deixa eu te contar como o Nagato chegou nesse momento do anime. Nagato era uma criança da aldeia da chuva e em um determinado momento sua família é morta por ninjas que atacam eles. E nessa hora a gente descobre que o Nagato não era um menino qualquer e ele tinha os olhos do Rinnegan. Ataques na aldeia da chuva não eram incomuns porque a aldeia era muito bagunçada e lá era de manter ele de um lado e pro outro direto. Então o Nagato acaba virando um órfão pedinte de rua. E em um determinado momento ele acaba conhecendo o Yahiko e a Kona. Então os três passam a ser órfãos juntos e decidem sobreviver juntos. Até que em um momento eles topam com ninguém menos do que os três lendários Sanins. Nessa o Orochimaru já pensa em passar o moleque, mas impedido por Jiraiya, ele não deixa que isso aconteça e acaba levando os meninos para poder criar eles. Inicialmente Jiraiya não quer ensinar ninjutsu para nenhum dos três e só ensina a eles coisas tipo como sobrevivência, a caçar animais para poder sobreviver. Mas em um determinado momento os meninos acabam sendo atacados novamente por ninjas. E ao contrário da última vez, Nagato não deixa que seus irmãos sejam mortos, como aconteceu com seus pais, e ele derrota todos os ninjas que cometeram esse ataque. Sendo assim, o Jiraiya vê a situação e vê os olhos do Nagato,
que não eram olhos comuns, e sim eram Rinnegan. Nesse momento, Jiraiya percebe que Nagato era um ninja diferente e que ele talvez pudesse ser o ninja da profecia. Porque muito antes o Jiraiya tinha sido alvo de uma profecia do sapo ancião lá, sábio do Monte Mokyubi, que tinha dito para ele que ele seria o professor do ninja que um dia salvaria o mundo ninja. Então Jiraiya, vendo o potencial que o Nagato tinha, acredita que ele poderia ser, sim, o ninja da profecia e começa a ensinar ninjutsu para os três. Depois de ensinar um bom tempo os três ninjutsu e perceber que os três já estavam em um bom nível e que poderiam sim se proteger e tocar suas vidas, Jiraiya parte para Konoha. Nagato, Yahiko e Konan acabam formando a Akatsuki. A Akatsukizinha mesmo que a gente conhece, só que nessa época ela era da paz. Os caras basicamente queriam criar um mundo de paz do mundo ninja, né? Mas infelizmente eles estavam logo na aldeia da chuva, que era o Dirmanteiro dos Dirmanteiros. E com o aumento da popularidade da Akatsuki, da fama do grupo, o ninja lord ali do local onde eles estavam, que era o Hanzo da Salamandra, fica com medinho e acaba querendo exterminar o grupo para que eles não pudessem tomar o lugar dele, né? Que não era o que eles queriam, mas o cabo ficou com medo. Então, em um determinado momento, Hanzo solicita a Akatsuki uma reunião. E lá nesse local, em vez de acontecer uma reunião, acontece uma emboscada. E ameaçando matar a negada e a Konan fazendo ela de refém, Hanzo pede que Nagato desça a kunai no busto do Yahiko, que era o líder ali do grupo. Então ele imaginou que matando o líder ia matar o grupo. Doce ilusão. Nagato não aceita, mas Yahiko se joga na kunai e se sacrifica para que Konan não fosse morta. Ficando perturbado da cabeça depois dessa atrocidade que aconteceu, Nagato fica doido, pistola e mata todo mundo com o poder do Rinnegan. Depois disso, Nagato, que antes buscava a paz por meios, digamos assim, que diplomáticos, muito por conta da influência que o próprio Yahiko tinha sobre ele, agora mudou totalmente. E o que um dia seria buscado pela paz, agora vai ser buscado pela dor. E Nagato passa a acreditar que para o mundo ninja encontrar a paz, primeiro todos vão ter que conhecer a verdadeira dor. Então Nagato acaba criando os 6 caminhos de Pen, que distribuíam entre si todas as 6 habilidades que o Rinnegan tinha, e deixa o nome Nagato de lado e assume a alcunha de Pen. Nesse momento, Pen conhece ninguém menos do que Obito Uchiha, que oferece para o plano do Tsukuyomi, dizendo que só assim eles vão conseguir a verdadeira paz no mundo ninja, juntando todas as bijus. Inicialmente Pen fica com o pé atrás com esse plano, mas ele acaba aceitando e se unindo a Obito. Então daí eles acabam formando a Akatsuki, que uma por uma vai capturando todas as bijus, da 1 até a 7. Mas chegando na 8ª e 9ª bijus, que eram respectivamente do Killer Bee e do Narutinho, a Akatsuki já tinha sofrido muitas perdas. Kakuzo, Deidara, Hidan, Sasori, já tinha tudo ido pra vala. Então chegando nesse momento, Pen e Obito preparam 2 ataques praticamente simultâneos. Ataka foi em busca do Killer Bee e o Nagato iria em busca do Pen pessoalmente. Mas antes que o Nagato pudesse atacar o Naruto, o próprio Jiraiya encontra o Pen, seu antigo professor. Eles têm uma luta muito difícil, mas infelizmente o Jiraiya leva a pior e acaba indo de base. Se você quer saber melhor como foi essa luta, eu vou deixar aqui no card. Jiraiya vai de base, mas não antes de mandar informações muito importantes para Konoha, que influenciaram diretamente na batalha do Naruto. Informações essas tais como as habilidades de cada corpo do Pen, pelo menos as que o Jiraiya viu, né? A visão compartilhada que os Pens tinham e a verdadeira identidade do Pen. No dia seguinte, Naruto já tá sabendo da morte do Jiraiya. Isso causa um grande trauma ao Narutinho, que nesse momento, apesar de muito forte, ainda não era páreo pro Pen. E sabendo da luta que vinha a seguir, o sábio ancião oferece ao Naruto a possibilidade de ficar mais forte e aprender uma técnica exclusiva dos sapos. E passando um pouco tempo de luto, o Naruto acaba aceitando a proposta e vai para o Monte dos Sapos, aprender a técnica do modo Sannin. E para aprender essa técnica, o sapo acaba dizendo pro Naruto que ele basicamente tinha que morrer. Mas como assim morrer? Simples. A teoria é que para você conseguir absorver a energia natural, que era a energia necessária para que você pudesse entrar no modo Sannin, você tinha que ficar totalmente imóvel. E você pode parar para pensar, mas ficar parado é fácil.
Não é não, pequeno gafanhoto. Quando qualquer pessoa tenta ficar parado pelo mínimo de tempo que seja, algum músculo seu vai acabar se movendo. E para aprender essa técnica, nem um músculo seu poderia se mover. E esse tempo variava muito do utilizador, que vai depender da habilidade dele com essa técnica. E para o Naruto, que era um ninja totalmente iniciante nesse mundo, que não tinha conhecimento zero sobre isso, ele teria que ficar horas parado. Então, depois de um treinamento muito intenso e muito longo, o Naruto começa a dominar a técnica, demonstrando a força que ele conseguiu, levantando uma estátua dezenas de vezes maior do que ele mesmo. E então ele finalmente domina a técnica mais do que qualquer um outro antes dele, mais até do que o próprio Jiraiya, tendo conseguido praticamente o modo Sannin perfeito. Mas claro, ele ainda era um iniciante com essa técnica, então ele tinha várias limitações, que vocês vão entender na hora da luta. Enfim, chegamos ao ataque de Pen a Konoha. Quanto à invasão em si, que foi sim fantástica, eu não vou me alongar muito. Eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês especificamente sobre a invasão do Pen e todas as lutas sensacionais que aconteceram nela. Mas basicamente o Pen chega, toca o terror, mata uma rapaziada bonita, incluindo o Kakashi e a Shinzuko. E depois que tava cansado de procurar o Narutinho, o caminho mais bolado do Pen flutua para o centro da aldeia e solta o Shinra Tensei mais forte que ele já tinha soltado. Isso faz com que toda a vila fosse arrastada para fora da aldeia, jogando todas as casas e prédios para fora dos portões, sobrando assim praticamente só um monte de destroços e solo sem nada. Nesse momento todo mundo cai em desespero. A Tsunade teve que usar até sua última gota de chakra para salvar a maior parte das pessoas que ela conseguiu. Nesse momento a gente vê a Sakura, que tá totalmente desesperada, mas ainda tinha a esperança que o Narutinho pudesse voltar. E com o grito dela pedindo ajuda e o socorro do Naruto, abre alas para a chegada do herói. E o Naruto chega com a cancha de quem tava ali e não tava para brincadeira não. O homem chega em cima de 3 sapos gigantes, acompanhado dos 2 sapos anciões, com um casacão vermelho, bem a lá quarto Hokage e já no modo Sannin. Naruto inicialmente não entende, acha que poderia até ter chegado no lugar errado, porque ele não vê nada, só vê poeira e chão, mas quando ele olha para o monte e vê as estátuas dos Hokages, ele entende que tá em Konoha. Então você imagina aí a motivação que o Narutinho tava, sendo que o Jiraiya tinha sido morto pelo Pen, e ele já sabia disso. A aldeia que ele mais ama no mundo tinha sido totalmente destruída pelo aquele miserento. E logo depois ele não sente o chakra do Kakashi, que a Tsunade acaba dizendo que também foi de base. Meu amigo, mais sangue no olho do que isso era impossível. Antes da luta real começar, a Tsunade aparece na frente do Naruto querendo vingança contra o Pen por ter feito tudo aquilo ali com Konoha. Mas claro que ela não estava nem perto do patamar de poder do Nagato, que sem muita conversinha já manda um dos caminhos para rasgar a Tsunade e tirar ela ali, calar ela de falar besteira. Mas antes que o caminho pudesse passar o cerol na quinta Hokage, o Naruto chega muito bolado, metendo um Rasengan nas costas do bicho. Meu amigo, que entrada de luta épica foi essa? Narutinho salva a Tsunade, resgata ela, tira ela do campo de batalha e se prepara para começar as porradas com o Pen. A Tsunade entrega a Katsuyo pro Naruto, que vai passar todas as informações que Konoha já tinha sobre o Pen. E é aí que eu digo que as informações que o Jiraiya passou foram de suma importância nessa luta do Naruto contra o Pen. Mas vamos lá, a luta começa e o caminho das invocações, já sem muito rodeio, soltam um rinoceronte gigante para cima do Naruto, que para nossa surpresa, em vez de desviar, segura o chifre do bicho e remessa ele pro inferno da pedra, quando não dá nem para ver mais nem a cor do pobre. E assim a gente tem a primeira noção da verdadeira força que o modo Sannin dá pro Naruto. E é uma força sim, realmente sobre-humana. Caminho Animal já invoca mais 2 bichos pra cima do Naruto, mas então os 2 sapos anciões pulam e soltam uma espécie de jutsu paralisante. Naruto, com a ajuda de 2 clones, prepara 2 Odama Rasengan e mete os 2 nos 2 animais lá que tinha sido invocado e paralisado pelos sapos. Mas esses animais parece que não tem fim e o caminho das invocações continua mandando. Então o Naruto acaba usando os 3 sapos gigantes que ele tinha chegado para poder dar de conta dessas invocações, enquanto ele parte para cima dos outros caminhos de Pen. Naruto avança e o seu próximo inimigo seria o caminho que absorve jutsus. A Katsuyo já passa o bizu pro Naruto, que sabe que já que ele não pode enfrentar aquele inimigo com ninjutsu, o negócio vai ser taijutsu, mano. Então ele já mete o socão no caminho, que
acaba desviando. Mas, porém, entretanto, todavia, não sabia ele que o Naruto não estava usando um taijutsu qualquer, e sim o taijutsu dos sapos, que consegue basicamente manipular a energia natural ao redor do seu corpo. E apesar do soco físico do Naruto não ter acertado ele, mas a aura acertou. E só aí já vai de base aquele caminho, com um simples soco do Narutinho no modo Sannin. Então, pelas contagens, já tinha ido 2 caminhos de Pen pro saco. Naruto tava contra um 4x1. Então daí, sem muita conversa, o Naruto pega os 2 clones que ele já tinha feito e prepara um jutsu totalmente inesperado. O Narutinho faz um Rasen Shuriken. E para quem não lembra, o Rasen Shuriken era uma técnica extremamente perigosa que o Naruto tinha criado na luta contra o Kakuzu, onde ele consegue derrotar o ninja soltando essa técnica que ataca em nível celular e causa uma destruição tremenda. Só que o jutsu era tão perigoso e tão poderoso que, em vez de causar dano somente no adversário, ele também causou muito dano no Naruto, que praticamente ficou com seu braço quase que inutilizado, tendo sido transformado em um jutsu proibido, já que se o Naruto continuasse usando ele, ele ia eventualmente acabar perdendo seu braço. Muito provavelmente na segunda vez que usasse. Acredito que todo mundo estranhou o Naruto ter usado essa técnica. E teoricamente ela é uma técnica que não poderia ser lançada, porque isso exigiria um controle de chakra praticamente divino. Mas com a ajuda do modo Sannin, a gente percebe que o Naruto conseguiu controlar até mesmo esse jutsu, provando assim que muito mais do que os atributos físicos, o modo Sannin também aumentou e muito o controle de chakra do Naruto. Realmente o modo Sannin transformou o Naruto em um ninja de outro patamar. Então o Naruto acaba lançando o Rasen Shuriken nos 4 Pens restantes, que, sendo uma coisa tão inesperada, pegou o Pen de surpresa, que não teve tempo para escapar com todos os clones e acabou tendo o caminho das almas lá do capeta que arranca as almas do povo incinerado. E pelas contas a gente já tá 3 contra 1. E também nesse momento a gente fica sabendo que, apesar de ser uma técnica muito poderosa, ela também era uma técnica que, digamos, exigia muito do Naruto. E ele praticamente só poderia soltar 2 Rasen Shuriken, e depois disso seu modo Sannin seria desfeito. Porque praticamente quando o Naruto entra no modo Sannin, ele meio que perde acesso ao seu próprio chakra e fica utilizando somente o chakra da natureza, que, ao contrário do chakra dele, não tinha reservas assim tão imensas. E por isso a gente não vê o Naruto no modo Sannin fazendo tipo múltiplos clones das sombras, que exigiria muito chakra. Então, nessa hora do 3x1, apesar do Naruto já ter conseguido derrotar 3 caminhos, ainda assim a coisa não estaria nada fácil. O Pen ainda tinha o caminho animal de invocações, o caminho Naraka, que podia ressuscitar qualquer um dos capetinhos que já tinha sido derrotado, e o caminho mais poderoso lá do Shinra Tensei. E o Naruto já tinha utilizado praticamente todas as suas técnicas, já tinha mostrado todas as suas cartas. Mas com a ajuda dos sapos anciões ele consegue mais um trunfo. Então a vovó sapo solta uma fumaça no meio da batalha para que pudesse impedir a visão conjunta dos Pens. E do nada, quando a fumaça se dissipa, a gente só vê o sapo gigante, onde estaria um dos caminhos de Pen. Então do nada a gente vê que o caminho animal tá no meio de uma escuridão, que impede com que os outros caminhos de Pen soubessem onde ele tá, porque eles só estavam vendo escuridão. Do nada o Naruto chega com um duplo Rasengan e rasga o caminho animal no meio. Narutinho sai do sapo e agora a gente tem um 2x1. As coisas pareciam estar muito bem. Mas quando o Naruto sai da boca do sapo, ele já tá sem o modo Sannin. Isso causa uma grande preocupação em todos ali ao redor. Mas é nessa hora que a gente descobre outra das grandes façanhas do Naruto no anime. Enquanto o Naruto estava sem o modo Sannin, o Pen parte pro ataque, porque sabia que o Naruto, sem estar no modo Sannin, não teria muitas chances contra ele na porrada franca. Mas o Naruto acaba dizendo que vai entrar no modo Sannin de novo e a gente não entende como, porque teoricamente o Naruto teria que ficar parado por muito tempo para conseguir absorver energia natural e entrar no modo Sannin. E como é que ele ia ficar parado naquela situação? E a gente descobre a estratégia que o Naruto utilizou, a estratégia muito boladona que o Naruto criou, e foi de deixar 2 clones das sombras drenando o chakra natural lá no Monte dos Sapos, fazendo com que esses 2 clones sempre estivessem no modo Sannin, e assim que o Naruto precisasse, ele desfaria o jutsu
e toda a memória e todo o chakra natural que os clones absorveram viriam diretamente para o corpo original do Naruto, entrando no modo Sannin instantaneamente. Claro que isso não era uma coisa nada fácil de se fazer. Criar clones e deixar eles imóveis, totalmente parados em uma distância muito grande, absorvendo chakra natural, não era coisa muito fácil. E por isso Naruto não tinha, sei lá, 50 clones fazendo isso. O máximo que ele conseguiu foi 2, o que dava para ele mais 2 recargas de modo Sannin, que ele conseguia se curar ali por cerca de 5 minutos. Daí o Naruto pede para que o Sapo Ancião invoque um dos clones dele, para que ele pudesse entrar no modo Sannin de novo. Por quê? Com o Pen em cima dele lutando contra ele, ele não conseguiria tempo para conseguir invocar o clone. E outra coisa, ele não poderia desfazer o jutsu da clonagem com o clone estando tão longe dele, porque aí o chakra, tendo que fazer todo o caminho do monte até o Naruto, iria acabar se perdendo e a transformação não ia conseguir. E ele não ia conseguir fazer a transformação. Então o Sapo Ancião invoca o clone do Naruto, que desfaz o jutsu e entra no modo Sannin novamente. Já mete uma bicuda no Pen que estava em cima dele e prepara outro Rasen Shuriken para poder encerrar a parada. Quando o Naruto solta o Rasen Shuriken para cima dos 2 últimos restantes caminhos, do nada o caminho de absorver jutsu tá de volta e absorve o Rasen Shuriken. Naruto então percebe que o caminho Naraka já tinha trazido de volta o caminho de absorver jutsu e ele percebe que não adiantaria ficar destruindo os outros caminhos se ele não derrotasse aquele especificamente primeiro. E aí ele prepara um plano para que ele pudesse fazer isso. Narutinho usa uma bomba de fumaça e dentro dessa fumaça sai um Rasen Shuriken boladão para cima da negada. O caminho de absorver já parte para absorver o jutsu, mas a gente percebe que aquele não era, na verdade, um Rasen Shuriken, e sim o Narutinho transformado em Rasen Shuriken. Ele acaba agarrando o caminho de absorver jutsus e na sombra dessa primeira Rasen Shuriken vem uma segunda Rasen Shuriken. O segundo Rasen Shuriken estava a caminho e o caminho de absorver jutsu estava impossibilitado. Parecia que o Pen tava lascado, mas do nada o Pen boladão solta um Shinra Tensei e simplesmente o Rasen Shuriken some. Então a gente percebe que o homem tava de volta. Porque desde a hora que ele tinha usado o Shinra Tensei para espocar Konoha, aquele caminho tinha meio que perdido seus poderes por algum tempo. E nesse momento ele já tinha conseguido recarregar e estava de volta. Nessa hora a gente vê que apesar do Naruto ter conseguido derrotar boa parte dos caminhos, meio que isso não tinha trazido tanta vantagem assim para ele, porque o que ficou parecendo é que o Pen estava simplesmente ganhando tempo para que o seu caminho mais poderoso pudesse recuperar suas habilidades e assim passar o cerol no Naruto. E é o que acontece. Mas, apesar disso, o Naruto consegue seu objetivo e a gente percebe que mesmo o segundo Rasen Shuriken também era uma distração para que ele pudesse chegar por trás e com outro duplo Rasengan espocar o caminho Naraka. Agora sim, era um 2x1 sem mais possibilidades de volta de outros caminhos. O caminho boladão e o caminho de absorver jutsu contra o Narutinho. Nesse momento a gente percebe a extensão dos poderes do caminho boladão do Pen lá com o corpo do Yahiko. Sem muita conversa, ele já solta um Banshu Tennin no Naruto com o poder de atração. O Naruto é atraído para o corpo do caminho boladão sem ter muito o que fazer, dando assim a possibilidade que o caminho de absorver jutsu dá um murrão na barriga do Naruto e segura ele pelas costas. Mas a gente percebe também que ele simplesmente não estava só segurando o Naruto, e sim absorvendo o chakra dele. E é nessa hora que a gente percebe que o poder do bicho lá que absorvia jutsu não era necessariamente absorver jutsus, e sim absorver chakra, sendo que se ele encostasse em alguém, em algum ninja, ele poderia sim absorver o chakra daquele ninja. Então a gente percebe que ele estava absorvendo o chakra do Naruto, só que o Naruto tem uma sacada nessa hora. Ele percebe que ele estava totalmente imóvel e, aproveitando que ele estava imóvel, ele começa a absorver chakra natural. E à medida que o caminho do Pen absorvia mais chakra do Naruto, mais chakra natural ele absorvia. E todos nós sabemos que se você absorver mais chakra do natural do que o necessário, você simplesmente vira pedra. E é o que acontece com o caminho do Pen, virando um sapão gigante de pedra. Naruto consegue se livrar quebrando os braços do caminho que estava segurando ele, e Narutinho tá de volta com seu modo Sannin totalmente recarregado, já que ele tinha ficado ali imóvel e absorvendo chakra natural. Agora sim, finalmente, era Naruto contra Pen.
1x1. Narutinho no modo Zenin contra o caminho mais poderoso dos caminhos de Pain. E isso, Naruto ainda tinha outro clone lá de reserva para mais uma recarga que eventualmente ele precisasse. O Sapa Ancião entra na batalha e tenta fazer um genjutsu no Pain para que ele pudesse imobilizar o inimigo por um segundo que fosse, tentando dar a vantagem para o Naruto. Mas antes que ele pudesse fazer isso, o Pain usa o Bancho nele, atrai o sapinho e empala o velho na frente do Naruto, que não pode fazer nada e só olhar assistir aquilo. Depois disso, ele atrai o Naruto, espanca ele e enfia suas estacas, transformando o Naruto em praticamente um espetinho. Nessa hora era fim de luta. Naruto já estava totalmente rendido, bastante ferido e praticamente sem ter como escapar, sem poder fazer jutsus ou nada do tipo. Quando do nada a Hinatinha chega para salvar ele. Mas claro que a pobre da Hinatinha não tinha a mínima chance contra o Pain. E em pouco tempo de luta, apesar de mostrar muita coragem, a Hinata acaba sendo derrotada e empalada na frente do Naruto. E aí, meu amigo, juntou tudo. Narutinho já tava com aquele dissabor pelo Pain por ele ter matado Jiraiya, matado Kakashi, destruído a aldeia. Mas matar a mulher dele na frente dele, meu amigo, aí foi a gota d'água. Naruto se rende ao ódio e se entrega ao poder da raposa, tendo sua pior transformação que ele já teve em todos os momentos do anime acontecido ali. Naruto, modo raposa 6 caudas. O Naruto fica totalmente descontrolado e parte pra cima do Pain, meu amigo. Só na porradaria bruta, sem estratégia nenhuma. O Pain, apesar de tudo, aguentou bem a luta contra a raposa, mas ela acabou sendo mais forte do que o próprio Pain esperava. E ao utilizar um Shinra Tensei no meio da batalha, a raposa consegue se segurar, colocando seus tentáculos e suas presas no chão. E ao conseguir não ser repelida, a raposa acaba fazendo com que o próprio Pain fosse repelido pelo próprio Shinra Tensei. Meu amigo, que feito, viu? Nesse momento, o Pain entendeu que lutar somente com aquelas armas que ele já estava lutando não seria o necessário para conseguir derrotar a raposa no estado que ela estava. Então, o Pain acaba se reposicionando e vai para mais próximo do corpo original de Nagato. E, chegando lá, ele consegue ter a força para utilizar o Shibaku Tensei, o jutsu que cria praticamente um planetoide em cima no local que o cara quiser, e normalmente é utilizado para ser um jutsu de selamento. E só lembrando que toda essa dificuldade que o Pain estava tendo era porque ele não poderia lutar para matar o Naruto, e sim ele tinha que capturar o Naruto vivo, dando assim uma grande diferença do porquê ele conseguiu derrotar tão, entre aspas, facilmente o Jiraiya e não conseguiu derrotar o Naruto assim, já que o Naruto ele não poderia matar como ele fez com o Jiraiya, o que transforma totalmente como a luta vai proceder. Então, utilizando o Shibaku Tensei, Naruto acaba sendo selado, e lá dentro do planetoide, praticamente sem forças, Naruto escuta uma voz pedindo para que ele se rendesse ao seu poder, e era ninguém menos do que a Raposona tentando o jovem gafanhoto para poder ela sair de vez. Quando do nada a gente vê o Raposão sair do planeta com 8 caudas liberadas e só a raposa lá sem os pelos, mas praticamente totalmente liberada. O que a gente sabia que também seria o fim do Narutinho. Mas antes que isso pudesse acontecer, do nada entra em cena um dos maiores ninjas da história, Minatinho Sensei. Ele aparece na mente do Naruto e finalmente é revelado que o quarto Hokage era o pai do Naruto, tendo sido um dos momentos mais importantes do anime, e o fim de uma das maiores teorias que a fandom de Naruto já tinha criado, porque desde muito tempo era falado que o Naruto muito provavelmente era filho do quarto Hokage, mas foi só aí que a gente teve a certeza disso. O Minatinho aparece e tem uma conversa muito emocionante com o Naruto, falando que ele selou a raposa dentro do Naruto porque ele acreditava que o Naruto seria o único ninja capaz de suportar e poder controlar o poder da raposa a seu favor, por o Naruto ser filho dele próprio. O Narutinho, apesar da situação, fica muito feliz em poder conhecer seu pai e saber da sua história, mas ainda assim sua confiança estava totalmente abalada e ele não acreditava ser capaz de vencer o Pain, nem de controlar a raposa. E no momento que ele estava falando essas coisas pro Minato, ele é interrompido e o Minatinho toca no Naruto e diz simplesmente que eu acredito em você. Então do nada o raposão some e a gente só vê o Narutinho em cima do planetoide olhando pro Pain
com aquele sangue no olho que ninguém queria que ele estivesse olhando pra você nessa hora. Narutinho agora volta pra batalha ainda no modo Zenin, já tendo utilizado sua última recarga do clone lá que tava no outro monte. Agora sim, era a luta final, Naruto vs Pain. Nessa hora o Narutinho já parte pra cima do Pain no Taijutsu e quebra uma daquelas lanças pretas que o Pain utilizava. Pega ela e se fura, porque ele sabia que aquelas lanças tinham ligação com o próprio chakra do Nagatinho. Então, com o contato com ele, o Naruto consegue localizar onde está exatamente o corpo original do Nagato, que não poderia estar muito longe dali. Provando assim outra habilidade do modo Sannin que o Naruto tinha, aumentando em muito suas habilidades sensoriais. Depois disso, o Naruto solta uma bomba de fumaça e dela sai outra Rasen Shuriken. Instantaneamente, o Pain já solta o Shinra Tensei e apaga o jutsu. Então a gente vê que atrás dela vinha uma segunda Rasen Shuriken. O Narutinho não tava pra brincadeira não, meu amigo. Era força total sem freio. Nessa hora a gente vê dois clones tentando chegar até o Pain para poder segurar ele e conseguir fazer com que o jutsu fosse efetivo e pegasse nele. Mas a gente vê também logo que o Pain consegue se desvencilhar dos dois clones e pular por cima do jutsu. Porque nesse momento o Pain não poderia mais usar o Shinra Tensei, graças aos 5 segundos de espera que ele tem que esperar de um para outro. Mas apesar de ter conseguido se desviar, a gente percebe que o Naruto não tá mais no modo Zenin. Mas apesar de não estar mais no modo Zenin, agora o Naruto tinha acesso às suas próprias reservas de chakra. Antes que acabasse os 5 segundos, o Naruto usa um multiclone das sombras e parte com a ruma de Naruto pra cima do Pain. Mas antes que o Naruto pudesse encostar no Pain, os 5 segundos acabam e o Pain solta um Shinra Tensei na cara do Naruto. Narutinho é totalmente repelido junto com seus clones, mas o Naruto mesmo assim não queria desistir e utilizando trocentos clones ele consegue segurar o Shinra Tensei e não é lançado para tão longe quanto deveria ter sido. O Pain não entende aquela força de vontade do Naruto e pergunta para ele por que ele ainda não desistiu, e o Naruto diz a icônica frase: "Você tem que desistir de me fazer desistir". O Narutinho usa seus clones e para encurtar a distância faz com que eles o joguem para cima do Pain. E antes que os 5 segundos acabassem, Naruto finalmente consegue meter um Rasengan no bucho do clone mais bolado do Pain, derrotando assim o último caminho. E agora só faltava o Nagato. Naruto corre até o corpo original do Pain. Lá eles se encontram e diferente do que a gente pensava, o Naruto não foi lá para passar o cerol no Nagato. E sim, foi pra conversar. O Pain ainda não tava muito querendo conversa não, e mete uma lança no peito do Naruto. Só que mesmo com o controle fenomenal do Nagato, que poderia ter controlado qualquer ninja que tivesse naquela situação, ele não consegue controlar o Naruto, muito por conta da raposa que estava dentro dele. Então finalmente os dois começam a conversar. O Nagato pergunta ao Naruto como ele conseguiria trazer a paz ao mundo ninja. E o Naruto diz que apesar de não saber como faria isso, não iria parar de procurar nem um dia sequer o modo de conseguir essa paz. Nagato fica puto e diz que não quer saber dessas conversinhas de crianças. E ele sim entendia como a paz deveria ser conseguida. Então Naruto traz para a conversa o livro que o próprio Jiraiya tinha escrito enquanto cuidava do Nagato. E esse livro era a história de um ninja chamado Naruto, mas que foi baseado totalmente a história no próprio Nagatinho, que no fim do livro teve uma menção honrosa do próprio Jiraiya para ele. Depois da conversa, Nagato acaba se arrependendo dos seus atos e, como modo de reparação, ele usa um jutsu de ressuscitação e traz de volta todo mundo que ele derrotou em Konoha, incluindo o Kakashinho, a Shizuno e o Sapo Velho. E aí, finalmente, a gente tem o fim dessa luta, com o Narutinho sendo o vitorioso. E meu amigo, que luta, viu? Além da luta ter sido fantástica por si só, as consequências e o background dessa luta foram incríveis de se ver. Essa luta trouxe um dos momentos mais aguardados de todo o anime de Naruto. O momento em que Naruto finalmente foi respeitado pela aldeia. Porque a gente sabe que desde criança tudo que o Narutinho queria era ser respeitado.
e se tornar Hokage era o meio que ele tinha para conseguir isso. E ao final da batalha contra Pain, Naruto é exaltado e jogado para cima por toda a população de Konoha, tendo sido considerado o novo herói da Folha. Além das consequências para o próprio Naruto, essa luta teve muitas consequências para o anime como um todo. Depois disso, o Obito tomou as rédeas da Akatsuki, o que piorou muito a situação da negada, porque por mais que o Pain estivesse trabalhando com o Obito, é claro que ele não poderia fazer tudo o que queria, porque ter um oponente como o Pain não seria nada agradável. Então o Obito tinha sim que fazer certas concessões em tudo que ele queria. Muitos também falam que essa luta não foi tão boa por causa da animação. Eu particularmente nem prestei atenção na animação dessa luta, ao contrário de outros animes por aí. Tem sim momentos meio que toscos, mas o background, toda a história envolvida nessa luta e toda a estratégia utilizada nela é tão boa que, sinceramente, meu amigo, até mesmo nos momentos que a animação tava dita ruim, eu achei legal. Me pareceu até uma estratégia na utilização da animação. O Pain sendo pregado como um parafuso pela raposa, pra mim, é impagável e imperdível. Mas me diz aí você, o que é que você achou dessa luta? Pra mim, com certeza, é a melhor luta do anime de Naruto, sem dúvidas nenhuma. Agora eu vou ficando por aqui e você, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, galera!